126 Kirin Saga Capítulo 455 Cabeça de Tru Autor El sublinhando Dom. Esse capítulo veio de novelfull.net. Por favor confira o site, link na descrição. Tio Parte 1. Uma hora antes, Muombizozara iniciou um ritual dentro do campo de primeira resposta para se conectar às luas e encontrar o rastro da mágica da maldição. Depois de fazer isso, ela teve que começar a trabalhar no ritual. Eof Muombeast. Foi muito simples. Uma conexão com Jodi e Joni, as luas Maceri e Secunda, deve ser estabelecida. Então deve-se capturar uma quantidade suficiente de Moonlight de energia. Uma espécie de método de adivinhação por clarividência pode ser usado para visualizar aonde isso leva. Um ritual simples, mas que pesou muito na cabeça de Zara. A existência da besta da lua era algo temido por todos os sacerdotes da lua. Ela nasceu na idade de discriminar a reverência da besta da lua, embora fosse de conhecimento comum no templo que a discriminação é bastante política. Ainda assim, algumas linhas foram um pouco difíceis de cruzar. No final, ela ficou na frente de Jônia mostrando a ele o feitiço que ela combinou para traçar a mágica da maldição. Excelente! Jônia respondeu com um largo sorriso e entregou-lhe alguns itens. Esses são o vidro meteórico e um solvente de purificação conhecido como lágrimas de cristal. Jônia desembolsou alguns de seus melhores itens. O vidro meteórico bruto que ele colheu do abismo era muito precioso e equivalia a uma fortuna em Tariel. Além disso, as lágrimas de cristal eram um solvente feito das lágrimas de Lorcan, fornecidas pelo mestre alquimista Nurelion, e as lágrimas de Kini, colhidas em Kuldarbor, que é um dos reinos mais perigosos de Oblivion. Colocar um preço nesses itens será meio astronômico. Zara olhou entre Joni e os itens de primeira qualidade que ele preparou, tentando manter o mais calmo possível. Você roubou o templo? O templo é tão rico assim? Então foi a família real. Não, eles não tinham nada que pudesse atrair o interesse de Joni. Oh, eu vejo. Aparentemente a lógica era difícil de trabalhar com Joni. Zara decidiu agir agora e fazer perguntas depois. Ela pegou 5 pedaços do tamanho de um punho do vidro do meteorito e os arrumou. Por que 5? Jônia perguntou. Somos 5, então precisamos de 5 olhos. Zara disse. João colocou mais alguns na frente dela. Apenas no caso de. Ele disse. Para ele, ainda havia Nefertiti, já que Ziorá tem seu time. Zara não pôde deixar de acenar com a cabeça e começar a trabalhar. Ela deveria purificar o meteorito Glass e remodelá-lo em pequenos frascos usando Alteration Magic. Um feitiço de remodelação era um dos feitiços de alto nível na escola de alteração, a segunda menos escola em que John era proficiente. À medida que o meteorito Glass foi moldado em pequenos frascos, Zara começou a enchê-los com os cristal tears e selou-os bem. Com isso, ela usou telequinesis para levantar os 10 ou mais frascos no ar e encarou as 2 luas no céu noturno. Então ela começou a cantar. Era um canto de palavras estranhas que pareciam incoerentes no começo, mas depois de usar o olho de mágica, João começou a ver o movimento da energia do luar fluindo nos frascos que Zara fez. Esse canto estava próximo dos cantos druídicos que a Lina usa para falar com animais e acalmar cavalos selvagens. João sorriu ao se lembrar de sua esposa em casa. Zara está pronta. Zara disse enquanto pegava os frascos e os entregava a João. Oh! João está impressionado. Esses frascos estão lindos. Assim como ele disse, os frascos, Eoftimroombeast, eram como pérolas de cristal com o tamanho de um punho cada. As cristal tears dentro deles pareciam estar segurando uma grande quantidade de Moonlight de energia também. Observando de perto, João julgou que seu método de capturar energia em cristais, como ele fez para ativar a pirâmide Amsei, era muito mais eficiente do que usar um canto. Ainda assim, mexer com rituais é desaconselhável. O que fazer a seguir? Canalize sua mágica através deles e deixe o resto para a besta da lua. João obedeceu e algo que ele nunca esperava aconteceu. Uau! Assim como um feitiço de clarividência, uma trilha foi formada na frente de João.
Não era uma sugestão de imagens ou alguns destaques de mágica, mas sim uma trilha feita de um luar colorido. Era como se ele estivesse pisando no Bifrost. Aqueles que viram o fenômeno ficaram encantados com sua beleza e maravilha. Há apenas uma desvantagem nisso. Zara disse. Não funciona quando o sol está alto. João descobriu. De fato. Então não vamos perder tempo. Viajaremos a cavalo sem parar. Esta trilha leva àquele que lançou a maldição. Quero que todos vocês sejam cautelosos e cuidadosos. Se a luz do sol nos pegar, viajaremos em direção à última direção que tive. João disse. Ele estendeu a mão para a frente e o cubo do anel brilhou. Em um segundo, alguns cavalos apareceram na frente deles. Cavalos. Zara se assustou. João montou em seu cavalo Juegem e encarou o oeste. Vamos. O reino de Amequina, a metade norte de Elsewhere, tinha um deserto rochoso muito infame conhecido como Tiscar. É o lar de vários predadores do deserto e mortos-vivos perdidos, mas hoje essas criaturas foram empurradas para um degrau abaixo na cadeia alimentar. Uma única silhueta percorria o deserto sozinha com uma lança na mão e um orbe na outra. O tamanho de sua cabeça era desigual com o resto de seu corpo, mas se alguém olhasse mais de perto, poderia ver que ele estava usando um elmo de osso de aparência estranha. Este homem estava caminhando pelo deserto em linha reta sem comida ou água, nem mesmo interagindo com qualquer coisa, mas todos os animais vivos que sentiram a presença daquele homem correram o mais longe que puderam. Mesmo as infames plantas do deserto comedoras de gente não reagiram a ele. Suas roupas eram túnicas mínimas, como se ele não estivesse incomodado com a tempestade do deserto para a qual está caminhando. Sua atitude indiferente parecia ser apoiada por uma grande quantidade de poder e experiência de combate. Como toda criatura era cautelosa com o homem, homens e elfos não eram tão espertos e o mesmo acontecia com Khajiit e Argonians, apesar de seus instintos bestiais. Aqueles que tentaram detê-lo foram esfaqueados pela lança, aqueles que fugiram dele foram amaldiçoados, mas o orbe. Ontem à noite, este homem caminhou por um assentamento no deserto de Scar conhecido como os Tites. Alguns guardas tentaram detê-lo para interrogatório, mas foram assassinados em seu lugar. O guarda que sobreviveu continua alucinando sobre o homem chamando de Troiade. Mais uma vez, Troiade foi interrompido. Zwoosh, zwoosh, zwoosh. 3 flechas atingiram seus pontos vitais com precisão absoluta. Troiade habilmente acenou com sua lança e acertou as 3 flechas como nada. De longe, ele podia sentir o atirador que mal se escondia. Troiade deu um passo em direção ao atirador, mas o atirador não disparou nenhuma flecha em sua direção. Ele parou seus passos e assim que o fez, o atirador disparou outra flecha. Zwoosh clink. Ele facilmente bloqueou a flecha. Agora que isso aconteceu, Troiade percebeu que estava sendo atraído para uma armadilha. Mas quem é idiota o suficiente para fazer um truque tão chato? Troiade deu mais um passo e começou a correr em zigue-zague para se livrar das flechas que vinham em sua direção. A letalidade e a precisão dessas flechas aumentavam a cada uma, provando que o atirador é muito mais habilidoso do que aquilo que lançou. Mas não importa o quão habilidosos eles sejam, um ser do calibre de Troiade é imbatível, não importa o método usado. Ele aumentou sua velocidade para um ritmo inimaginável e em alguns segundos, ele estava esfaqueando a arqueira Khajiit. Clink clink zwoosh 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 zwoosh. Ainda assim, não tenho certeza de como ou quando, a arqueira Khajiit feminina se transformou em um espadachim Khajiit masculino que aparou a lança com sua espada e esfaqueou o olho de Troiade com uma adaga escondida. Seguindo de outra posição, a arqueira disparou 4 flechas instantaneamente no coração, nas pernas e no orbe. Troiade se sentiu incomodado com os dois e decidiu se mover mais rápido. Ele moveu sua cabeça para bloquear a adaga de Mirren com a parte blindada de seu trosco elmo e agitou sua lança de forma artística para bloquear as flechas. Então recuou. Uau! Mirren ficou surpreso com a perigosa habilidade de lança que sentiu do homem, então decidiu persegui-lo, mas Troiade ignorou e avançou em direção ao atirador, Miranda.
Miranda atirou uma flecha na direção de Troiade e ele se esquivou facilmente. Ainda assim, quem recebeu a flecha foi Mirren. Ele lançou Reflect em sua espada antes de acertar a flecha, dando-lhe um giro de 180 graus em impulso e trajetória em direção à parte de trás do Troiade. E bateu. Foi exatamente no meio da espinha do Troiade. Ele ficará paralisadas por toda a vida a partir de agora. Ou então eles pensaram. Troiade esfaqueou o chão com sua lança. Em seguida, pegou a flecha com uma mão e jogou-a de lado. Porra! Mirren não conseguia acreditar em si mesmo. Troiade não gostou de ser atingido. Ele deu a Mirren um olhar furioso, então se virou para Miranda e atacou com um raio. Merda! Troca! Mirren gritou e trocou de posição com a irmã. Clink clink. Quando ele apareceu na frente de Troiade, ele recebeu 2 ataques e mal conseguiu apará-los com sua espada. Então recuou ainda mais quando Miranda soltou uma saraivada de flechas explosivas em direção a Troiade. Troiade evitou o bombardeio como um peixe em um rio estreito e tentou ir atrás de Miranda mais uma vez. Mas cada vez que ele se aproximava, Mirren trocava de posição com ela e lutava corpo a corpo. A situação estava ficando terrível para os gêmeos Altimer, que lutaram com agilidade e habilidade. Eles não apenas usaram espadas e flechas, mas também muitos dos pergaminhos que João lhes deu. Como a situação estava prestes a piorar, um raio desceu do céu. Chegamos. Parte 2. 2 dias se passaram desde que eles saíram em busca do perpetrador por trás da maldição. O processo de rastreamento foi fácil durante a primeira e a segunda noites, mas o primeiro dia fez com que o grupo andasse em círculos. No segundo dia, o grupo decidiu se dividir em 4 times. Mirren e Miranda, Izzy e Zara, João e Jax, Nefertiti e Urat. É seguro dizer que Zara não lidou bem com a existência de Jax e Urat. Um minotauro é sempre visto como uma besta selvagem, enquanto um morto-vivo só é amigável em torno de seu mestre, que sempre deve ser um necromante. A história de Urat ser um morto-vivo amigável, independente e inofensivo não funcionou em alguém como Zara. De qualquer forma, as 4 equipes se espalharam para encontrar aquele por trás da maldição e quebrar seu Magic Medium no mínimo. Mirren e Miranda encontraram primeiro. Os 2 assassinos tiveram uma luta infernal contra ele. Ele foi identificado como Troiade, o que foi bastante suficiente para descrevê-lo por seu trosco elmo, e as outras equipes foram informadas. Devido à imensa força de Troiade, os gêmeos Altimer, disfarçados como 2 Khajiit, estavam em apuros quando o confrontaram em combate direto. Felizmente, eles não eram lutadores diretos e seu estilo assassino fez o Troiade lutar nos calcanhares. Chegamos. E, felizmente, os reforços estavam aqui. A primeira equipe a chegar foi João e Jax. Raios de luz lançados em Troiade de todas as direções possíveis, causando-lhe várias queimaduras, mas ela não se incomodou e voltou-se para a direção de onde a magia veio. Não muito longe, um Flame Alcatronache desceu em uma velocidade assustadora com um Khajiit de pelo vermelho em suas costas e um minotauro preso em suas garras. O Khajiit segurava um cajado e tinha vários cristais, Eoftimron-Beast, em seu cinto. Você claramente gosta de lá, Jax. Sim, chefe. Estou voando. Qualquer que seja. João deixou o Flame Alcatronache para Jax e pulou ao lado de Mirren e Miranda. Jax continuou voando com o Flame Alcatronache e ordenou que ele fosse diretamente para Skuad. Ah! Vou pisar em você. Tambor. Assim que Jax pousou, Troiade escapou quando a cabeça de Jax causou uma explosão de fogo literal. Apesar de ser um minotauro xamã, Jax era um excelente piromante e se considerava o primeiro discípulo de João. Seu Eustomp estava no bar com uma magia de chama de nível expert. Troiade pousou longe de João e Jax, que pareciam mais irritantes do que Miranda e Mirren. Agora em 4 contra 1, as chances mudaram muito. Ei, para qual Daedra você trabalha? João perguntou. Troiade não parecia disposto a responder. Tudo bem então, guarde os seus segredos, são. João levantou seu cajado e lançou uma série de feitiços de iluminação em Troiade. Troiade levantou seu orbe e começou a lançar feitiços dele também.
Quão antigo você é para usar um orbe diretamente? Basta colocá-lo em algum galho e chamá-la de cajado, pelo amor de Deus. Jon tentou provocar Troiar para falar, mas o último ficou em silêncio como uma rocha. O Magic Duel durou um bom tempo antes que os dois parassem. Jon instantaneamente estreitou os olhos. Isso é alguma resistência mágica que você tem aí? Ele murmurou baixinho. Jon, ele também tem um corpo estranho. Essa flecha atingiu sua espinha e ele simplesmente arrancou como uma lasca. Disse Mirren. Resistência mágica é um físico estranho. Isso é um super vilão para você. Jon brincou sobre isso, mas em sua cabeça, ele ficou o mais sério possível e se concentrou em seu oponente examinando cada pequeno detalhe. Mantos finos, sinais de ser robusto, o que pode significar que esse cara está viajando há muito tempo ou está em algum treinamento secreto. Uma lança muito interessante, claramente encantada, mas Jon não consegue dizer de longe que encantamento é, mas é muito bem feita. O orbe é interessante, certamente é isso que deve ser destruído para a maldição quebrar. O fato é que ninguém usa orbes para lançar feitiços hoje em dia sem montá-los em bastões. O homem claramente não está equipado o suficiente. Falando em equipado, este homem está viajando muito leve ou até muito leve. Ele só tem as roupas nele, a lança e o orbe. Ah, e aquele Troscoelm. O Scoelm, claramente feito de osso, mas inimaginavelmente poderoso. O poder de encantamento nele é muito alto e certamente serve um certo propósito para ser sempre usado em plena luz do dia assim. Houve a estranha resistência mágica e o Opzik, mas esses dois precisam de uma investigação mais aprofundada. A coisa é, há um sinal de vida que significa que o homem está vivo e não um morto-vivo. Ainda assim, este é um sinal de vida muito estranho. Havia muito a entender antes de lutar contra tal oponente, mas não havia muito tempo para pensar enquanto Troiar estava atacando. Jax tomou o céu com o Flame Alcatronache carregando. Mirren e Miranda apagaram completamente suas presenças e se prepararam para um ataque furtivo letal enquanto Jon se preparava para uma luta. Troiar reduziu a distância entre ele e Jon. Em seguida, esfaqueou com sua lança. Jon usou um rápido blink para se teletransportar para trás do homem e acenou com a Ebony Blade que apareceu no cubo. Clink. O primeiro choque causou faíscas entre as duas armas. Era raro ver uma arma se manter firme contra a Ebony Blade, quando está na mão de Jon, especialmente quando agora é despertada em 7-10. Esta lança é muito boa. Jon comentou. Zwoosh, a capa que cobriu o corpo de Jon se moveu sozinha tentando capturar um homem, mas ele escorregou como uma cobra. A capa era, claro, ganância. Jon jogou orgulho no ar e ele flutuou sozinho sobre a cabeça de Jon. Em seguida, mirou sozinho na direção de Troiad e começou a lançar uma forte barragem de feitiços. Fusruda. Jon até gritou a força implacável, e empurrou Troiad cada vez mais longe. Com o magic quase infinito de Jon e o jogo sujo de cortar todas as estradas ao redor de Troiad, passou de uma luta para uma perseguição. Droga! Isso está realmente confuso. Mana, contate os outros e diga a eles que estamos mudando de local. Mirren falou com Miranda. Ela assentiu e informou as duas equipes restantes. Jon e Troiar estavam correndo enquanto lutavam e brigavam enquanto corriam. A batalha caótica foi equilibrada entre os dois e continuou destruindo tudo em seu rastro. Do céu acima, Jaques avistou algo. Chefe, uma aldeia à frente. Avise-os. Eu sou um minotauro. Então aterrorize-os. Sim, chefe. Pelo que parecia, Troiar estava sendo perseguido, mas na verdade ele estava levando Jon a um lugar em sua mente. Jon tentou o seu melhor para prender Troiar em um lugar, mas o último provou ser um osso duro de roer. Esta foi realmente uma luta problemática, especialmente quando inocentes estão prestes a ser arrastados para a batalha. A convocação de Atronax e Dedra provou ser inútil quando Troiar os rasgou como nada. Alguns segundos depois, uma aldeia apareceu no vale. Era um grande assentamento com um templo e um grande oásis. Como Jaques estava voando acima dele, eles tentaram lutar contra ele ao invés de correr. Droga! Mirren, Miranda.
Teleportem-se para lá e levem o povo embora. Eles confiaram em vocês. Ele pode ter falado para o nada, mas tinha certeza de que os dois ouviram. Foi um minuto depois quando Troiade correu para a cidade. Graças aos gêmeos Altimer, os aldeões já corriam em direção ao oásis. Jon se sentiu um pouco aliviado e lançou um feitiço poderoso após o outro. Troiade não parou e também combinou o poder de Jon com sua magia. Mas logo depois, o verdadeiro objetivo do Troiade foi revelado. Ele estava indo em direção aos templos da vila, ou melhor, seu cemitério. Uma vez que ele pisou perto do solo sagrado, ele parou e se virou para Jon. Despertar. Pela primeira vez, Troiade falou. Independentemente de sua voz rouca e irritante, ele apenas disse despertar, mas não lançar feitiços. Em vez disso, o trosco elmo que ele usava brilhava intensamente. E a terra abaixo dele se moveu, assim como os mortos se transformando em mortos-vivos. Não. Os honrados ancestrais. Os heróis. Um Khajiit idoso saiu do templo gritando e berrando. Apresse-se e se esconda, velho. Jon gritou. Não. Você tem que detê-lo. Os ancestrais. Eu sei, caramba. O poder de Troiade aumentou dramaticamente quando ele tinha mortos-vivos ao seu redor. Ao invés de mantê-los com energia, ele estava extraindo energia deles. Mas isso estava completamente errado. Ele estava vivo, mas apenas lixas pode fazer tal coisa. Apenas os mortos-vivos podem sobreviver em outros mortos-vivos. Mas isso também era uma coisa muito rara de se ver. O exemplo mais comum foram os Draugrs e os Dragon Priestes em Skyrim. Aqueles sacerdotes antigos usam seus seguidores Draugr sepultados com eles para fornecer energia, mas esse Troiade era. Jon ficou totalmente confuso. Era a mesma coisa que um Dragon Priest, mas a habilidade é principalmente a de um Lich. Espere. A caveira do Troll. Não pode ser. Jon instantaneamente percebeu algo, mas a situação mudou de repente. Oman, estamos aqui. Mas tá. Nefertiti e Urata apareceram em um instante. Vendo um grande gato parecido com Senshi e um colossus de ossos aparecendo, tanto o idoso Khajiit quanto o Troiade ficaram surpresos por um segundo. Nefertiti, leve o homem embora. Urata, faça o que quiser. Nefertiti se transformou em um borrão e levou o velho Khajiit embora enquanto Jax pousou atrás de Troiade e um gêmeo Altimer emergiu de ambos os lados. Urata deu um passo à frente e uivo. Urata gritou, Olofdeat, desencadeando seu efeito nos mortos ao redor de Troiade. Troiade teve uma sensação estranha quando seu controle sobre os mortos-vivos foi interrompido imediatamente. Os mortos que ele ressuscitou agora estavam sob o controle de Urata. Eles se mudaram para os lugares de onde nasceram e caíram em pó. Então, você não é apenas um trabalhador, mas um membro do culto do verme. Este Troscoelm, eu sei o que é. Se meu palpite estiver correto, a última vez que apareceu foi em Cyrodiil 200 anos atrás, mas foi selado mais tarde pela Guilda dos Magos em algum lugar ao sul. Presumo que foi em Black Marsh e você foi enviado para recuperá-lo como parte de seus trabalhos. Jon falou. Troiade não respondeu. Acho que estou correto então. De todas as coisas, o Blomormelm. Com essas palavras, Troiade não estava mais calmo. Sua lança foi lançada em direção a Jon e seu orbe se iluminou com a magia tentando ultrapassar Urata. Idiota. A ira é uma parte de mim. Jon desviou o ataque de Troiade e o chutou para longe. Os dois se envolveram em outro combate rápido, mas desta vez, as coisas estavam indo de acordo com os termos de Jon. Jax perseguiu Troiade de cima. Miranda aproveitou todas as oportunidades para lançar umas flechas em seus olhos. Mirren atacaria de qualquer lugar aleatório e depois voltaria a se esconder. Urata apontou sua mão para a frente e disparou segmentos de ossos de seus dedos com o poder de derrubar paredes de pedra. Troiade recuou em direção ao oásis enquanto tentava minimizar seus ferimentos o máximo que podia. Nefertiti correu em direção aos aldeões que fugiam da cidade e carregou os que ficaram para trás. Chegamos. Finalmente, Zara e Isa vieram correndo em seus cavalos. Zara saltou do cavalo e colocou as duas mãos no chão.
A areia sob Troiade se moveu e seus pés ficaram presos. Então mais areia surgiu e envolveu um homem. Essa alteração. Daí João com um olhar estranho para Zara que simplesmente apareceu e acabou com a situação. A situação foi encerrada assim. Bem, se uma linda garota veio no final quando todos estão cansados e levou crédito, ainda é mais aceitável do que um cara. Obrigado pela ajuda. João disse. Você é bem-vindo, mas se apresse, quebra a maldição. Zara estava mais preocupada com a maldição do que com a glória. Isa caminhou em direção a Troiade com sua lança erguida. O homem foi sepultado em pé, mas sua lança e orbe ainda estavam visíveis. Assim que o orbe for quebrado. Uá! No entanto, de repente, Isa congelou. Todos olharam para ela. Mirren e João aceleraram até ela, mas foram os primeiros a ouvir o que se seguiu. Impossível! Como você conseguiu isso? Ela disse com os olhos fixos na lança na mão de Troiade. Responda-me. Ela então gritou. Espera. Isa, ele não é do tipo falador. João disse, mas logo ficou perplexo. Irmã. Disse cabeça de Troll. Como se tudo parasse de funcionar, João e Mirren pararam com suas cabeças reiniciando de repente. Zayn. Isa não podia acreditar no que acabara de ouvir. A voz pode ser rouca, mas o sotaque e o tom pertenciam àquele homem. A Zayn. Entendo. Você não tem a lança. Ele disse. Ao ouvir essas palavras, Isa e o resto ficaram perplexos, mas o único cuja cabeça estava funcionando em alta velocidade era João. Ele notou uma pequena tensão no polegar de Zayn na mão que segurava a lança. Merda. João moveu-se em um instante puxando Isa da nuca de suas roupas enquanto acenava com a Ebony Blade, pela outra mão em direção ao orbe. Tudo aconteceu em um segundo. Zayn esfaqueou em direção ao coração de Isa. Ela foi puxada para trás. João contra-atacou em direção ao orbe e os confrontos soaram. Crack clink uma é a Ebony Blade, quebrando o orbe e a outra é a Spear que atinge João através de uma lacuna sob a Ebony meio. A lança foi puxada para trás com 1 milímetro de sangue na ponta e a lâmina quebrou o orbe ao meio. A ligação de areia ao redor de Zayn foi quebrada e Isa foi jogada para Mirren. Espere. Pare com isso. João gritou para Zayn que estava recuando o mais rápido que podia. O orbe na mão de Zayn estava crescendo tão rápido, provavelmente estava no meio de lançar algum feitiço enquanto a mágica foi interrompida causando um desvio. Se mais mágica for fornecido, uma explosão de mágica acontecerá e não parecerá bom. Ainda assim, Zayn parecia estar ciente. Seu alvo era a autodestruição. Não, ele estava jogando o orbe na direção de João. Filho de uma. João distorceu o orbe com sua mágica e pulou no meio do oásis. O calor do orbe aumentou e o brilho se intensificou. João abriu os olhos debaixo da água e tentou contê-lo, mas sem sucesso. A explosão era iminente. Mas o que aconteceu a seguir foi algo mais absurdo. Mágica tende a atrair outros mágica e os itens mais próximos de Dance Mágica em torno de João eram os frascos de cristal, Eof Timron Beast. No cinto em volta da cintura havia um monte deles. A rosa perto de João começou a absorver mágica da alma de João e do orbe. Sua energia astral foi impactada pelo dreno repentino e ele não estava entendendo o que rumo tomaria. Esta foi uma anomalia mágica, algo caótico e desconhecido. De repente, sem apresentações, saiu do controle. Porra! Embaixo da água acabou Kiren Saga capítulo 456 Luz. Um dia atrás, uma pacata vila à beira do Tiscar Desert estava um caos por causa de uma briga entre alguns especialistas que se arrastaram ao local. Um homem decidiu pular no oásis com um item perigoso que explodiu com ele, criando um grande respingo de água. Este homem foi recuperado mais tarde por seu grupo, mas ele estava em uma forma estranha. Ninguém poderia explicar como, mas o pobre Khajiit parecia ter perdido muito pelo ponto de parecer um humano. De qualquer forma, ele foi levado para se recuperar no templo, pois parecia que um bispo da lua estava acompanhando a festa. O homem em questão é naturalmente João e desde que ele levou o orbe explosivo para o fundo do lago, coisas estranhas aconteceram com ele. Primeiro, ele foi recuperado por Mirren e Miranda,
mas seu disfarce parecia esgotado e seu rosto estava verde. Ao despí-lo de sua armadura, eles notaram uma pequena ferida em seu ombro com um terrível veneno se espalhando por ela. João estava quase inconsciente por causa daquele veneno. Nefertiti também apresentava os mesmos sintomas que ele. Sabendo de sua conexão com ela, eles perceberam que a lesão de João era mais do que apenas física. Depois que a bagunça acabou, Isa continuou tentando se recompor e Zara ajudou com João, mas continuou exigindo respostas que ninguém tinha capacidade mental para responder. No final, os aldeões reconheceram João e seu grupo como seu benfeitor, mas ainda suspeitavam que ele estava criando problemas para eles. João acordou no dia seguinte com uma terrível dor de cabeça e febre. Ele viu um teto que não conseguia reconhecer, mas sua cabeça ainda estava girando. Como eu fiquei bêbada! Além de tirá-lo de um oásis, você não bebeu muito. João olhou ao lado dele para ver Mirren. O que aconteceu? Nada demais. Você pegou um orbe explosivo para nós. A vila está segura e Zayn escapou. Como Mirren disse isso, a memória de João foi atualizada em um instante. Merda. O que aconteceu com Isa? Ela está. Gemido João tentou se levantar, mas uma dor repentina o assaltou. Ei, você está envenenado. Gravemente. João segurou seu ombro em chamas com o rosto retorcido. Que veneno? Veneno de cobra verde. Disse Mirren. João engoliu sua saliva. Como diabos eu ainda estou vivo? João perguntou. Isa salvou você. Surpreendentemente, ela tinha um antídoto certo com ela. João olhou para Mirren em dúvida. Afinal, quais são as chances? É algo sobre a família dele usar este veneno como uma assinatura. A lança de seu irmão está encantada com aquele veneno. Droga. Isso foi perto. Como ela está? João perguntou. Mirren suspirou. Ela está bem. Pelo menos ela não sofreu um trauma como o da última vez, mas não posso dizer que ela está bem. Assim que ele disse isso, a porta do quarto em que eles estão se abriu e Zara entrou carregando uma bandeja. Oh, você sobreviveu. Finalmente, Zara vai ouvir uma explicação. Bispo da Lua. João e Mirren congelaram, mas Zara riu. Miranda já explicou. Não precisa ficar tenso. Aqui, Zara fez uma sopa de ervas. Ela colocou a bandeja na frente de João e olhou em volta. João agradeceu e se arrumou. Ele sentiu algo estranho com sua metade inferior. Ele estava prestes a puxar a coberta sobre ele, mas Mirren segurou sua mão. Não vamos olhar lá embaixo agora. Por quê? Não vamos fazer isso. Disse Mirren. João olhou para ele em dúvida, mas puxou a tampa do outro lado. O que? A metade superior de João era humana, mas a metade inferior ainda parecia ser um cajente. Ele olhou para as pernas e depois para Mirren várias vezes exigindo uma explicação. Zara acha que o veneno interferiu com qualquer mistura que você usa para transformar e teve alguns efeitos colaterais dentro de você. Zara disse. Não. Não pode ser. A poção de transformação foi feita com os melhores materiais pelas mãos de um mestre alquimista. Não tem como entrar em conflito com nada. João negou. Ele foi envenenado muitas vezes e usou várias poções sob o efeito da poção de transformação, mas nada aconteceu assim antes. Então Zara não pode explicar. Você deve procurar por si mesmo e descobrir o que aconteceu. Ela diz e sai da sala. João ficou perplexo ao olhar para suas pernas. Mirren, você pode me ajudar a levantar? Ele disse enquanto estendia a mão para Mirren para que este pudesse puxá-lo. É. João. Seu braço. Mirren recuou. João olhou para seu braço e seu queixo caiu. Seu braço direito sozinho estava se transformando em uma forma argoniana. Ok. Isso é uma merda. João segurou o queixo, mas sentiu que estava um pouco mais largo do que o normal. Ele sentiu de novo descobrindo duas grandes presas saindo de sua mandíbula inferior. E um queixo de orc. Perfeito. Mesmo a poção de transformação não era tão poderosa para transformar algumas partes do corpo por conta própria. Mirren, me deixe em paz por algum tempo. Você entendeu? Mirren saiu correndo da sala. João soltou um suspiro profundo e tirou uma pequena tela de luz do cubo. Sistema.
Mostre-me tudo. Status: nome: João Dário. Raça: humana. Nord: idade: 19. Nível: estágio inicial do coração do dragão de fogo. HP: 4235 pm. 4429. Condição: negativa. Tóxico. Metamorfose caótica. Magia: misticismo. Mestre: destruição. Especialista: conjuração. Especialista: restauração. Adepto: alteração. Adepto: ilusão. Adepto: espírito de batalha. Avançado. Tum: 65 palavras. Poderes: Nord: grito de guerra. Ativo: 50% de resistência ao gelo. Bombeiro: Fireborn: 50% de resistência ao fogo. Titãborn: mestre das bestas. Acesso astral: vitalidade e equilíbrio. Mágica: carne eterna. Imunidade a doenças. Estrelas da serpente: tirania da serpente. Compatibilidade com todas as constelações. Gênio de Azidal: conhecimento encantador de Azidal. Bênçãos: Almaquer: raiz do poder. 2500% de regeneração mágica. Ativo: Talos: Fortifitum: 50%. Coldon: Kine: empoderar-te. Dragão guardião: afinidade do dragão. Chamas cinzentas. Ativo: Shogorat: Machampion: 2500% de regeneração de vitalidade. Ativo: Hermaels Mora: conhecimento de bardo. Ativo: Azura: Downsbelt: 50% absorver ataques mágicos. Ativo: a pedra sombria: esconda-se nas sombras. Desfoque: já se passaram 9 meses e meu progresso está tão lento assim. HMMM. Vamos ver os efeitos. Metamorfose envenenada e caótica. O que é isso? Menor digitalizando. Maior da próxima vez, faço o dever de casa antes que eu peça. Menor resultado encontrado. Maior menor host é habitado por uma entidade não identificada. Maior habitado. Estou sendo possuído. Como Ti Conjuring Unabele. Menor analisando a entidade. 12%. 45%. 79%. 100% maior menor resultado. Entidade é composta de 100% matéria e 100% mágica. A assinatura de energia corresponde ao do host em 100% maior. Que porcaria é essa? Sistema: você está bem? João não sabia se riu ou chorava, mas de repente parou. 100% energia, 100% matéria. Um mancal feito de energia e matéria ao mesmo tempo. Só existe um ser que tem essa estranha combinação, e esse é Grid, um Shadow Ether feito de uma Shadow Anomaly que foi martelado com energia de João por força até que se submetesse a ele. Em outras palavras, esta entidade que habita João tem as mesmas qualidades do Éter. Mas uma assinatura de energia correspondente significa apenas uma coisa. Que tipo de absurdo eu criei desta vez? João percebeu que não conseguiria retirar essa coisa sem identificá-la. Para fazer isso, ele precisava meditar e se escanear manualmente. Suspiro. Lá vamos nós de novo. Do lado de fora da sala onde João estava, várias figuras se reuniram sob algum galpão. Muombizub, pedimos desculpas mais uma vez por manter nossas identidades em segredo de você. Disse Miren. Está tudo bem. Zara sabe que você tem boas intenções no coração, mas você deve se reportar ao seu mestre. Zara dispensou suas preocupações. Mais importante, recebi uma notificação do templo de que a doença desapareceu magicamente, mas alguns ainda estão em mau estado, então devemos voltar e ajudar. Como de costume, vocês irmãos ficaram longe dos Talmor. Sobre isso, me rendeu de ombros levemente. Eu acho que João e Isa vão tomar outra direção. Você quer seguir seus amigos? Somos obrigados a isso. O irmão de Isa e o sétimo trabalho de João não são coisas que podemos deixar de lado. Trabalho de parto, hein? Assim como você e sua irmã. Este é realmente um negócio complicado. Zara suspirou e olhou para os gêmeos Altimer, mas sua maior obrigação é com o templo. Você é o adepto do núcleo. Eu entendo, mas nós iremos de qualquer maneira. Disse Miren. Tudo bem, mas desobedecer ao chamado do templo não sai barato. Zara disse. Rebaixamento. Estamos bem.
Miranda disse. Então a Zara deseja o melhor para você. Você passou 20 anos para chegar onde está. Zara espera que sua escolha vale a pena. Zara não os repreendeu nem nada, pois entendia a motivação deles. Enquanto os três conversavam, Isa se aproximou deles. Eu terminei com os aldeões feridos e ajudei a consertar as casas quebradas. Vocês precisam de alguma coisa de mim? Ela disse. Os outros três olharam para ela com expressões complicadas. Isa, você está bem? Mirren tentou perguntar sobre ela, mas ela o interrompeu. Estou bem. Se você não precisar de ajuda com nada, vou ver John. Ela disse e saiu. Mirren observou sair e soltou um suspiro pesado. Ela não está agindo normalmente, comentou Miranda. Eu sei. Fale com ela. Ela não quer ouvir. Depois de conhecer seu irmão ontem, Isa ficou chocada sem sentido, mas isso não durou muito. Seu choque se transformou em raiva a ponto de ela chutar uma pedra 10 metros no ar de raiva. Ela então continuou amaldiçoando todos os príncipes da Edric que ela conhece. Ela acreditava que seu irmão verdadeiro está morto e quem quer que seja esse impostor, tentou esfaqueá-la com a lança de seu irmão que ele deve ter roubado de seu túmulo. Um pecado de sangue no livro de Isa. Seu verdadeiro irmão é uma pessoa gentil e nunca tentaria atacá-la. Inferno, o verdadeiro Zayn era contra a ideia de ela se tornar uma artista marcial para começar. Esta foi a provocação mais desagradável que ela já teve e decidiu apoiar John em seu trabalho, não importa o que aconteça, para que ela possa derrubar esse impostor. No entanto, Mirren e Miranda sabia melhor. Isa estava claramente em negação. Vamos atrás dela. Zara se levantou e foi em direção ao templo. Os dois a seguiram em silêncio. Lá dentro, John estava sentado imóvel com os olhos fechados e continuou meditando. Sua aparência estava mudando entre todas as formas que ele mudou antes. Argonianos, orcs, elfos da floresta, Khajiit. John abusou demais da poção de transformação durante o ano passado para assumir formas de bandidos e despertar a lâmina de ébano. Isa estava parada na porta de seu quarto esperando que ele terminasse quando os outros vieram até ela. Ele está ocupado treinando. Ela disse para que os outros não o perturbem. O que ele está fazendo? Zara perguntou. John dominou a arte do controle interno. Ele pode detectar onde está o veneno, isolá-lo e impedi-lo de se espalhar e forçá-lo a sair. Ele disse que aprendeu isso depois de ficar preso a uma árvore amaldiçoada por 2 meses. Isso é brutal. Depois de algum tempo, John finalmente abriu os olhos. Status: nome, John Dario. Raça, humana, Nord. Idade, 19. Nível, Early Flame. Cor, Dragão. Arte Realm. HP, 4235 PM, 4429. Condição, normal. Finalmente. Mostre-se, seu pequeno bastardo. Sua mão direita veio em cima da esquerda quando ele começou a puxar algo da palma da mão esquerda. Os outros 4 que estavam na sala ficaram com os olhos arregalados quando John fez. Alguns segundos depois, John tinha um estranho cristal orbe em suas mãos. John forneceu o orbe com mágica e seu tamanho expandiu, então mudou sua aparência de um orbe para uma espada, depois de uma espada para uma joia, depois um espelho, depois um par de óculos. Então muitas coisas. John estava completamente absorto em analisar o que acabara de encontrar. Era outro tipo de Aether, um cristal Aether. Essa coisa era composta pelo poder do luar, as lágrimas de cristal, o vidro meteórico, a anomalia mágica causada pelo Orb Design e a energia astral de John. Todos esses materiais transparentes à luz formaram um absurdo cristal Aether com um conjunto de estranhos poderes. John, o que é isso? Miranda perguntou. John olhou para ela e chamou, ganância, do cubo e colocou ao lado do cristal Aether em uma forma correspondente. Alguma coisa similar. Ele disse. Cristal e Shadow não eram muito um par? Um simboliza a pureza e o outro a escuridão. John recuou, Grid, e pegou o cristal Aether em sua mão para continuar pesquisando sem parecer inapropriado. Sinto muito, uma descoberta estranha veio em um momento ruim. Ele disse e olhou para Isa. Como você está indo?
Sua pergunta era inocente e Isa agiu como se não a entendesse. Do que você está falando? Sobre. Ela disse. Quero dizer. Essa coisa com seu irmão. Ele disse sem jeito. O que você está dizendo? Este não era Zayn. Aqueles Dedracosados não param de tentar me deixar louco, mas eu sei melhor. João ficou perplexo com a resposta dela e olhou para Mirren que estava suspirando. Isto não é um bom sinal. João pensou. Mais importante, como está seu ferimento? Você se livrou do veneno? Ela perguntou. Sim, olhe para o ferimento você mesmo. João virou o ombro para ela. Isa se aproximou e inspecionou o local envenenado para vê-lo limpo. João também parecia ter voltado à sua aparência normal. Ela então colocou a mão na ferida para inspecioná-la, mas João segurou sua mão. Ei, como você está se sentindo? Ele perguntou. O rosto de Isa endureceu. Seus olhos pareciam vazios por um segundo, então ela se virou para João. Meu irmão. Ele está vivo. E ele tentou me matar assim que me viu. Eu me sinto uma merda. Ela parou de falar e sua cabeça ponderou para frente e para trás com um rosto chocado. Eu não sei o que aconteceu, mas alguém fez alguma coisa. Quem quer que seja depois disso, eu vou matá-los. Eu vou. Eu vou. Os sentimentos de Isa se intensificaram, mas então ela viu o olhar nos rostos de João e do resto. Eles ficaram perplexos com a intenção de matar e a raiva que ela soltou. Ela percebeu o que ela disse e olhou para a mão de João segurando a dela. Não se sentindo bem, ela puxou a mão. De alguma forma, toda a raiva que ela sentia se transformou em confusão, mas ela sabia de algo. Tapa e João levou um tapa. Ela então saiu furiosa da sala. Mirren piscou algumas vezes antes de ir atrás dela. Miranda olhou para João com os olhos semicerrados e Zara se misturou com a parede. Ok. Eu serei o bastardo do dia. João admitiu de bom grado enquanto olhava para o cristal éter que estava revestindo sua mão. Igual, lust, menor pecado, metamorfose, indução da verdade igual Kiren Saga capítulo 457 Cuidado com o que você deseja tio parte 1. No dia seguinte, João abriu os olhos sob o mesmo teto da sala do templo. A única diferença é, duas beldades estavam aconchegadas à sua esquerda e direita. Descobrir que uma era Miranda é básico, mas descobrir que a outra era Zara o fez pensar no que aconteceu ontem. Tudo começou com ele usando o poder, indução da verdade, do pecado recém-adquirido, lust, em Isa. Depois que ela falou com todo o coração e deu um tapa nele, Mirren a seguiu e os dois ficaram com raiva de João percebendo que ele deveria ter feito algo. Miranda, sendo a menina doce que ela é, trouxe um odre que foi resfriado por Magic para colocar no rosto inchado de João. Afinal, o tapa de Isa foi um tapa de alguém cujo poder desafiava o bom senso. Isso fez com que João se arrependesse um pouco de transmitir uma versão de sua técnica de treinamento mágica para ela e para os outros. Isa descobriu que o treinamento é um bom método para curar seu primeiro trauma e treinou dia e noite nos últimos meses. Seu poder e energia acumulados se acumularam até que ela conseguiu obter um acesso astral e passou no primeiro estágio de coleta de magia. Estando em um nível igual a um estágio Dragon Frame, o estágio de estabelecimento do quadro de Isa no pico da fase Irombone, um tapa dela pode torcer a cabeça das pessoas normais, a barra N. Basicamente, foi aqui que eu estraguei tudo. Eu queria imitar os reinos de cultivo ortodoxos, mas acabei adaptando para João quando enfiei a palavra dragão entre cada palavra, fazendo com que parecesse desagradável para as pessoas que não eram Dragonborn. O que eu fiz aqui foi um pequeno ajuste baseado no básico que, Magica Gathering, Frame Establishment, e Art Formation, Oblivion Separation, mantendo o Dragon Hobbing, Dragon Frame, Dragon Art e Dragon Rising, como método único de João. João tocou seu rosto e suspirou. Ele se recuperou rápido, mas ainda se sentia um idiota por fazer isso com Isa. Ele esperou um dia para falar com ela, mas acabou bebendo com Zara e Miranda a noite toda sob duas luas cheias. O hippie era grande e os três foram à luta. Sinceramente falando, foi maravilhoso. João não pode se chamar de peludo,
Mas Zara o apertou como nada que ele já havia experimentado antes. Ele usou Lust em si mesmo para se transformar em sua forma Khajiit e a pulsão em Miranda para uma experiência Khajiit completa. Agora, olhando para o presente, ele não tinha certeza de como o bispo da lua reagiria quando acordasse, então ele continuou agindo como se estivesse dormindo. Alguns minutos depois, ela realmente acordou e causou um alvoroço. Os bispos da lua podiam ter relacionamentos na religião Khajiit e ela não era virgem, então não era grande coisa de qualquer maneira. Por outro lado, Miranda estava insatisfeita. Você prefere o meu verdadeiro eu ou o Khajiit? Ela perguntou. O Khajiit, você é o verdadeiro você. João respondeu. Oh, entendo o que você está dizendo aí. Distorcendo minhas palavras para mim. Bem, eu gosto mais do Altmer, mesmo que você flua perfeitamente como um Khajiit. João e Miranda ficaram preguiçosamente na cama abraçados em paz silenciosamente. João estava pensando no que fazer a partir de agora. Isa está ciente de que Zayn é seu irmão e o objetivo atual de João é detê-lo por todos os meios. O objetivo de Zayn não era conhecido, mas as respostas não podem mais ser encontradas aqui. Eles devem perseguir Zayn ou procurar pistas em Amerfeu. Persegui-lo parecia um plano melhor no momento, mas João está sem pistas e Zayn pode estar em qualquer lugar. Não, havia uma pista, mas João não queria ser mais um idiota. Foi confuso. Ele queria acabar com seus trabalhos, mas os que ela passou mais de um ano e lutou com eles de costas eram uma família para ele. Se ele precisa fazer algo a partir de agora, não deve guardar mais segredos. Suspirar. Você está suspirando muito esses dias, comentou Miranda. É só. Eu não quero falar sobre isso, mas parece que isso não é mais uma opção. Ele respondeu. Não falar deveria ser a minha coisa. Ela disse. Falando nisso, você estava muito falante ontem à noite? Ontem à noite, enquanto bebiam, Miranda pediu a João que a fizesse o que quer que ele fizesse com Isa para ela. Basicamente, ela queria que ele usasse a função, trutindo-semente, nela. João logo percebeu quão idiota era a escolha. Miranda, a garota muito silenciosa, acabou por ser uma boca grande muito falante sobre o efeito Trut. Ela apenas continuou reclamando, conversando e rindo. No começo foi divertido conhecer uma parte dela que ele nunca conheceu, mas não estava terminando. Essa garota tinha muitos anos de conversa para desabafar. Que tal usar Lust para nossa próxima peça? João perguntou. Parece bom para mim. Espere, você chamou isso de Lust? Sim, pode não caber no momento, mas quando crescer mais, prevejo muito potencial. João disse enquanto eliminava Lust e Grid juntos. O éter cristal e o éter sombrio moveram-se na forma de dois peixes perseguindo um ao outro em um círculo. Ganância tem um potencial de combate muito bom, enquanto da mesma natureza, Lust é mais de natureza mágica no lado da ilusão. Por que você dá a eles nomes tão horríveis se eles são artefatos tão bons? Simples. Essas coisas contêm partes da minha alma e pretendo criar 7 delas. Cada uma definirá meus defeitos e se alimentará delas. Quando todos os 7 pecados estiverem totalmente amadurecidos, poderei enfrentar meu. Bem, isso é uma surpresa até para mim, pois não sei o que esperar. João disse então saiu da cama. Ele olhou para Altmer nua olhando para ele se expondo para seduzi-lo de volta, mas ele bufou e bateu em suas nádegas. Temos coisas para fazer. Fora do templo, João saiu e prestou homenagem aos monges que permitiram que ele se recuperasse. Ele estava vestindo longas túnicas soltas e deixando seu cabelo comprido voar atrás dele. Sua aparência refletia seu humor sendo leve e descontraído. Sua direção era o galpão na pequena colina rochosa com vista para a vila deserta e oásis. Lá em cima, ele podia ver Isa descansando a cabeça no colo de Miren. Espero que você esteja se sentindo melhor do que ontem. Ele falou depois que ele se esgueirou perto o suficiente. O casal silencioso fechou os olhos percebendo que isso não vai acabar bem de alguma forma. Isa ainda estava chateada não particularmente com João e Miren estava chateada especificamente com João.
Bebida ou doces? João perguntou enquanto se juntava aos dois e se sentava. Muito cedo para bebida, muito amargo para doces. Miren repreendeu. Fluff, então, eu posso oferecer a você um tapinha em Nefertiti por 1 minuto, mas vou começar a cobrar taxas adicionais por tapinhas extras. João disse. Você percebe que estamos em Elsewhere? Estou ciente de que esta é a terra de Fluff, mas é decepcionante não ver nenhum gato de terapia por perto. Gatos de terapia. Agora isso é uma cura para o câncer, aquecimento global e racismo de uma só vez. O que você quer, João? Isa finalmente falou. João mergulhou a mão na sombra e extraiu Nefertiti à força. Uma oferta de paz. João disse enquanto passava Nefertiti lutando para Isa. Oma, deixe-me fora disso. Isa olhou entre João e Nefertiti, então ela tirou de João. Nefertiti não resistiu a Isa e apenas se deixou abraçar. Você está se sentindo melhor hoje? João perguntou. Na verdade. Isa respondeu. Entendo. Me desculpe por de ontem. Foi rude da minha parte. Qualquer que seja. Ok, João assentiu e ficou em silêncio por alguns segundos antes de falar novamente. E agora? Isa parou de acariciar o gato e olhou para João por alguns segundos antes de desviar o olhar. Eu não faço ideia. Ela disse. Entendo. Estou indo atrás dele. Ele está envolvido no meu trabalho de parto, então. Só queria que você soubesse. Ele disse sem rodeios. Isa não reagiu e respondeu. O que você pretende fazer? Perguntou Miren. Não tenho certeza. A maioria dos cristais, Eophthalmon Beast, foram destruídos quando o orbe explodiu no lago, mas eu tenho 1 ou 2 ainda intactos e funcionando. Ontem à noite, apontado para o oeste. João respondeu. O que há no oeste? Isa perguntou. A metade ocidental de Elsewhere e Valewood. Miren respondeu. A primeira coisa que eu queria perguntar é: você está disposto a se juntar a mim e ir atrás dele? João perguntou a Isa. Ela pensou um pouco antes de responder. Eu não sei. O que você fará quando o encontrar? Ela disse. Eu também não sei. Seu irmão é forte, mas mal equipado. O que eu sei sobre ele é que ele é um trabalhador de um príncipe daédrico do outro lado. Nós matamos os trabalhadores de Malacat e Perit enquanto Molag Bal e Meronis Dagon não o mataram. Temos trabalhadores. Isso deixa um daedra que não sabemos estar patrocinando Zayn. Pelo que vimos, a condição de Zayn é anormal, pois ele ignorou uma lesão na coluna como se fosse uma picada de abelha. Ele é agressivo e seus olhos estão opacos, o que pode significar que ele não está em seu juízo perfeito. Além disso, João. Isa interrompeu João e então olhou para ele bem nos olhos. Não me dê esperança. Não me dê esperança ou eu vou te odiar uma vez que seja quebrado na minha cabeça novamente. O tom que ela falou refletia a dor que ela sentia. Seu irmão de sangue e carne apareceu depois que ele foi dado como morto por todo esse tempo. Mais do que isso, ele tenta matar Isa à primeira vista. Isso foi um pouco difícil de suportar. João teve que escolher suas próximas palavras com bastante cuidado. Eu não vou te dar esperanças. Vou te contar algo sobre o qual estive em silêncio. Algo que eu deveria ter te contado desde o começo. Isa olhou para João sem expressão. Miranda e Zara estavam entrando no galpão e ouviram João falar. Então ficaram em silêncio. Meu 7º trabalho é seguir você, Isa. Parte 2. Que porra. Miren saltou de seu lugar segurando João de seu colarinho. Um tempo atrás, João soltou uma bomba ao revelar seu 7º trabalho para seu grupo. 9 meses atrás, Miren, Miranda e Isa terminaram seus trabalhos em Morrowind enquanto João tinha mais uma corrida pela frente. Ele foi informado sobre isso, mas o que ele revelou aos amigos é que seu parto vai demorar para ser passado para ele. Os 3 lhe prometeram apoio, o que foi irônico, pois envolvia Isa, aquela que estava ao lado de João desde o início do 6º trabalho. Agora, sabendo que Isa está envolvida, quer ela goste ou não, parece que todos comeram merda. Apenas o que é um trabalho? Uma missão dédrica distorcida que qualquer um marcou como objetivo é alguém com um ponto de morte nas costas. Quem ouvir o que João disse vai suspeitar que ele fez mal a Isa.
Miren ficou violento. Miranda fechou os olhos em choque e Zara segurou a boca em descrença. Espere. Isa segurou Miren pelo ombro. Ele disse que seu trabalho era para me seguir, não para me matar. Suas palavras fizeram Miren se sentir duvidosa e olhou entre ela e John. Quem conhece os modos de John saberá que ele fica inexpressivo quando é muito sério e assim foi. John nem estava piscando. Prossiga. Isa disse. Não me contaram muito. A mensagem de Azura não era um poema complicado nem nada. Eu só tinha que seguir você e meu sétimo trabalho seria revelado. Desde então, seu irmão acabou por estar ausente com toda a cidadela de Ebonarma acreditando que ele está morto. As coisas não batem com o que aconteceu 2 dias atrás, o que significa que é um mistério para se investigar. Quando eu estava no Alico, fui levado para a zona de Deadsand e depois entrei no abismo para enfrentar o culto do verme negro nos 2 lugares. Seu irmão apareceu com o elmo do verme sangrento. Na cabeça significa que o envolvimento do culto do verme é real. Primeiro pensei que ele era outro corpo que roubou e virou um zumbi, mas ele era muito forte e tinha um sinal de vida. John informou que sabe. Bloodworm. O que é isso? Isa perguntou. É um capacete de osso de troll maligno criado por Manimarco, o rei de Ormus. Um artefato com natureza repulsiva devido aos seus poderes necromânticos. Isso significa que meu irmão está trabalhando para Manimarco. Não. Manimarco é um Shin, realeza, mas não um príncipe daedrico. Há um Daedra do outro lado que não conhecemos. Nem todos os príncipes daedricos estão envolvidos, então ninguém sabe quais são seus objetivos. Isa permaneceu em silêncio e não respondeu. A situação permaneceu assim até que ela quebrou o silêncio mais uma vez. Desta vez ela estava rindo. Ela riu e riu muito. Miren olhou para ela com olhos preocupados, mas ela continuou rindo como se tivesse enlouquecido. Então você está me dizendo que os Daedra ainda não terminaram comigo? Ah, isso é bom. Isso é ótimo. Isa continuou rindo até se acalmar. Foi então que seu rosto voltou a ficar sério. João. Ela chamou. Sim. Você é um bastardo por não me dizer. Ela disse e continuou antes que ele pudesse responder, sem se explicar. Eu entendo seus motivos. Para dizer a verdade, eu teria odiado você se você me dissesse naquela época. Acabei de terminar meus 7 trabalhos em 2 anos apenas para descobrir que há mais um. Essa merda é inaceitável. Ok. Eu não vou guardar rancor contra você se você me prometer algo. Atirar. Eu irei procurar a verdade. Quero que você me proteja e me ajude até eu encontrar o sacana que fez isso e entender o que aconteceu com meu irmão. Ela disse. Sem sequer pedir. João concordou imediatamente. Mesmo que eu morra. Ela adicionou. Com licença. Mesmo se eu morresse, eu sei que você é um bastardo que pode fazer qualquer coisa e os divinos sabem do que você é totalmente capaz. Se eu morrer, traga-me de volta mesmo que você tenha usado sua maldita necromancia. Eu quero ir por último neste não importa o que. Ela disse com um olhar determinado. Embora eu esteja bem em invocar mortos-vivos, não gosto muito de reanimar nenhum. João tentou recuar. Esta é a minha escolha. Ela disse. Este não é um bom caminho, Isa. Por favor, pense sobre isso. Zara disse. Verdade, não desperdice sua alma. Miren disse segurando-a. Você não vai chegar a Farchores desse jeito, Isa. João acrescentou. Meu irmão não está em Farchores. A quem devo me juntar na vida após a morte, senão a minha família? Ela disse. Ao vê-la determinada, João não pôde deixar de suspirar e acenar com a cabeça. Eu então me certificarei de que você nunca se machuque. Bom. Isa acenou com a cabeça. Agora, o que devemos fazer? Primeiro, pegue isso de volta. João pegou a lança da misericórdia amarga e entregou a ela. Por quê? O Daedra se referiu a você como a donzela da misericórdia amarga. Isso significa que a lança ainda tem um papel a desempenhar. João jogou para ela. Ela segurou-o com o rosto abatido. Mesmo que fosse a melhor lança do mundo, não era mais algo que ela queria segurar. Você nunca nos contou como adquiriu esta lança. João disse.
Não é algo que eu queira lembrar. Isa colocou a lança de lado e se recusou a responder. Bem, você sabe o que eles dizem. O diabo está nos detalhes. No seu caso, isso é bem literal. João disse e olhou mais de perto para ela. Isa desviou o olhar evitando responder. Eu sugiro que você nos conte o que aconteceu, Isa. Sabemos que você matou alguns cultistas importantes de Boeria e então você foi forçado a trabalhar, mas você nunca contou a história completa. João disse. Ei! Ela não quer falar. Disse Mirren. João está certo. Miranda falou com o irmão. Ele pode ter guardado uma coisa importante, mas entendemos que ele não quis fazer mal. Ao contrário, ele estava preocupado com Isa. Zara pode não ter muito o que dizer, mas se as coisas ficarem confusas, deve-se seguir as partes que ele não verificou. Zara disse. Apesar de tudo o que foi dito, Isa permaneceu em silêncio. João e os outros perceberam que não adianta perguntar coisas que ela não quer responder. Se você quiser falar sobre isso. João estava prestes a dizer algo, mas ela falou. Eu matei uma criança. Ela disse. Sua expressão escureceu depois que ela disse isso. Ela olhou para baixo quebrada e enfraquecida. Para um guerreiro, matar os idosos, as mulheres ou as crianças é a maior de todas as vergonhas. A honra era um grande negócio para os guerreiros. João pode dizer que ele entende, mas ele veio de um mundo onde a honra não significava nada, então ele só podia acenar com a cabeça. Ele sinalizou para um outro não falar ou reagir enquanto ficava de olho em Isa. Mirren desanimadamente permaneceu em silêncio também. Toda a lua cheia, Zayn não resistia ao chamado da besta. Ele se transformava no meio do deserto e nós ficávamos de olho nele. Isa começou a contar sua história. Zayn foi amaldiçoado com licantropia. Aqueles que carregam o poder da besta nunca descansam e estão sempre sujos e com raiva. Zayn estava desesperado por uma cura quando se tornou o que mais odiava e seu desespero foi transferido para sua esposa e irmã. Os três procuraram por uma cura em todos os lugares, mas depois de uma última viagem a Igat, Zayn estava seriamente cansado e acamado. Era estranho, já que os lobisomens tinham uma resistência natural à doença. Aqueles que o verificaram explicaram que seu estado mental estava afetando seu estado físico e seu corpo estava falhando com ele. Morrendo, Zayn estava em um estranho estado de paz ao prometer a sua esposa e irmã que tudo ficaria bem. Isa não sabia como Zayn morreu, pois parecia ter esquecido o evento, mas o que ela lembra foi pegar um cavalo e se aventurar pelo Alique disposta a fazer um pacto com qualquer da Edriclode que existe para salvar seu irmão. Ela sozinha invadiu e interrogou muitos cultos dédricos, mas sem nenhum método útil. Quase perdendo toda a esperança, um ser veio até ela e disse-lhe que seu desejo pode ser realizado por um preço. Este ser disse a ela para ir a um certo lugar e recuperar uma lança, então ir para outro lugar e matar todos os seres vivos nele por aquela lança. Impulsionada pela esperança que encontrou, Isa correu para onde quer que fosse apontada, matou tudo que estava em seu lugar e recuperou uma lança. Foi então que ela matou uma criança no processo. Mas isso nunca aconteceu. Ela não conseguia encontrar seu irmão, não importa onde ela olhasse. A história não bate com o que os outros sabem, mas foi quando Isa foi confrontada por Boeria e seu profeta, Afis. Se ela quiser reencontrar seu irmão, ela deveria trabalhar pelo pecado de matar a criança que estava sendo criada por Boeria para criar um campeão inigualável. Isa não teve escolha, pensando que seu irmão estava nas mãos de Boeria e concordou com o trabalho. E foi assim que as coisas começaram. A história pode não parecer interessante, mas como a realidade. Ainda assim, todos poderiam descobrir o culpado que colocou Isa no trabalho. Essa coisa que ela chamou de ser. Que tipo de ser é esse, Isa? João perguntou. Um ser. Não tenho certeza. Ela respondeu. Não tenho certeza. João e outro trocaram olhares estranhos. Por que você está perguntando? Não é importante. Ela disse, mas ela mesma podia sentir que estava saindo estranho. Não é importante? Qualquer pessoa imbecil pode descobrir, Isa. Miranda ficou furiosa com o comportamento monótono de Isa. Não. É. Realmente não é importante.
Isa disse fracamente. Espere, irmã. Miriam parou mirando e virou-se para Isa. Amor, se você não está suspeitando de quem quer que seja. Se ele ou ela fosse alguém próximo ou algo assim. Não. É só. Eu não sei. Ela disse. Por outro lado, João e Zara olhavam para Isa com olhos semicerrados. Os dois descobriram algo. Ela está hipnotizada. João disse. O que não? Miriam negou. Ela é. Zara confirmou. Oh não. Miranda se sentiu mal por gritar com Isa. A própria Isa parecia uma criança perdida entre os braços de Miriam. Ser informado de que o que ela sabe não é verdade foi duro para ela. Ela já está perdida e não pode se dar ao luxo de ficar mais perdida. O que você quer dizer? Ela perguntou fracamente. Para ser sincero, nunca quis dizer isso, mas estava tudo na nossa frente. Não lembrar que seu irmão está morto, não saber como ele morreu e agora não suspeitar do ser que o envolveu no trabalho de parto. Está tudo lá. João disse com pena. Os olhos de Isa começaram a lacrimejar. Ela não chorou, mas estava lamentável como sempre. Você está dizendo a verdade. A verdade é a minha cabeça o tempo todo. E alguma coisa mexeu com a minha cabeça? Ela perguntou em um tom abalado. João assentiu. Ela levou 1 minuto de autopiedade e choro. Miriam e Miranda ficaram perto dela tentando acalmá-la. No final, ela olhou para João com o espírito quebrantado. Por favor, me ajude. Eu vou. João nem pensou em deixá-lo assim. Ele estendeu a mão para ele e um cristal apareceu em sua mão. Isso foi Lust. Essa coisa não tem o poder de induzir a verdade. Pegue minha mão. João disse. Ela olhou para a mão dele e lentamente estendeu a dela. Eles firmemente deram as mãos e ele soltou um suspiro. Isa. João falou pesadamente. Que tipo de ser era aquela coisa que te disse para recuperar a lança e matar os cultistas? A pergunta. Os olhos de Isa pararam de lacrimejar e seu rosto mostrou que ela havia chegado a alguma clareza. Um cachorro. Ela disse. Um cachorro falante. Ele veio até mim e me ofereceu qualquer desejo que eu quisesse. Ele chamava a si mesmo Barrabás. João continuou. Os outros ao redor de João sentiram seu choque e questionaram o que o nome significava em suas cabeças. Isa, por outro lado, assentiu lentamente com os olhos arregalados. As expressões sólidas de João significam muito para aqueles que o conhecem. Você conhece a origem do ditado "Cuidado com o que você deseja"? João perguntou. Os outros ouviram em silêncio. Eu sei quem está por trás de tudo agora. O príncipe daédrico dos desejos e barganhas, Clavicus Ville. Não se esqueça de deixar o link de se inscrever no canal. Caso queira contribuir de alguma forma com o canal, entre em contato comigo pelo Instagram do canal. O link do Instagram do canal estará na descrição do vídeo. Por favor, certifique-se de verificar meus outros vídeos. Tenho certeza que você vai gostar deles. Solém irmãs, Solém irmãos.